Na semana passada, estudamos sobre o que é ser salvo por Jesus e de que somos salvos. Aprendemos que a salvação não significa somente o livramento de uma condenação futura. Jesus não veio salvar somente a sua alma, ele veio fazer de você um verdadeiro filho de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, ou seja, eternamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu tenho certeza absoluta que diante da palavra do Senhor, quando confessamos a Jesus como Senhor absoluto de nossas vidas, nós já somos salvos, somos filhos de Deus, conforme diz 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. Somos mais do que vencedores, conforme diz Romanos 8:37. Podemos vencer o diabo, Tiago capítulo 4, verso 7. Temos comunhão com ele, João 15, verso 7, e somos o lugar onde Deus habita, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Mas talvez haja uma incerteza que assaltou de repente o seu coração. E isso acontece principalmente com pessoas que tomaram uma decisão há pouco tempo ao lado de Jesus. E essa incerteza é: será que eu estou salvo mesmo? Será que eu estou livre do inferno? O que aconteceria se eu morresse agora? Já? Para onde iria minha alma? Eu estou tão feliz com Jesus, mas como posso ter certeza mesmo que eu estou salvo? Eu preciso de uma resposta concreta. Talvez você esteja perguntando exatamente isso: pastor, será que eu sou salvo para sempre? Pois não, queridos. Deus tem essa resposta bem prontinha para você, mas com uma condição: você precisa crer. Para começar, veja o que nos diz o Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37. Marque esse texto na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Vejam só, de maneira nenhuma você será lançado fora. Mas talvez você ainda me pergunte: pastor, então como posso estar certo de que estou salvo? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo o que nos ensina a palavra do Senhor. Vejam lá o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ao ler esse versículo 4, nós vemos que o cristão ele foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E isso já faz muito tempo, não é mesmo? Isto porque Deus nos amou e nos guarda pelo seu poder através de nossa fé, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos, conforme diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Portanto, nós fomos escolhidos e estamos no processo de santificação. Vejamos agora o versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Meus irmãos e amigos, nesse versículo 5, vemos que o seu amor é tão grande que ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, o qual morreu nas mãos dos homens e assim resolveu nos fazer seus filhos também, mas adotivos. Há muitos que dizem erradamente de que nós somos filhos de Deus. Não. Biblicamente, todos nós somos criação de Deus, criatura de Deus, e só passamos a ser filhos de Deus por meio e intermédio de Jesus Cristo, o seu único Filho. Queridos, que pai também não salvaria um filho de uma destruição, mesmo que seja adotivo? Vejamos o versículo 6, o que Paulo vai continuar dizendo para a igreja em Éfeso. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A salvação é de graça. O verso 6 afirma que fomos predestinados também para sermos louvor da sua glória, para sermos não só
para o louvor da sua glória, mas também de sua graça, porque foi pela graça de Deus que recebemos a salvação. E isso está no capítulo 2 de Efésios, no versículo 8. Vejam quanta coisa maravilhosa recebemos ao sermos salvos por Jesus. Veja o versículo 7 agora. E nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Neste versículo 7 diz, na qual temos a redenção. Amados, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. E Deus tem colocado este nome ao alcance de todos. Além de só Ele poder salvar totalmente, quando nos chegamos a Deus, Ele ainda vive para interceder por nós. E nós somos salvos, queridos, para sempre por Jesus Cristo. Jesus não derramou seu sangue naquela cruz em vão para nos dar uma salvação que é incompleta. Veja o que Paulo continua dizendo no versículo 11 desse capítulo 1 de Efésios. Nele fomos também escolhidos, ou seja, feitos herdeiros de Deus, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vejam que neste verso 11 de Efésios diz que fomos feitos herança nele. Bem, ninguém em sã consciência joga fora uma boa herança. Esta herança somos nós. E Jesus disse, de modo nenhum lançarei fora aqueles que vierem a mim. João, capítulo 6, verso 37. Então, se o Filho garante, não seremos julgados. Nós, os que viemos a Ele, somos herança de Deus, estaremos seguros. Veja agora o versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O verso 12 diz aqui que esperamos em Cristo. E se isso é verdadeiro da nossa parte, a fé é algo concreto em nossas vidas e o amor por Cristo vem junto com essa fé. Bom, foi por meio da esperança que fomos salvos. Se vemos o que esperamos, isso não é mais esperança, pois quem é que espera por alguma coisa que está vendo? Romanos 8, 24. Mas nós o amamos mesmo sem termos visto e cremos nele, embora não o vejamos agora. Meus irmãos e meus amigos, nós estamos alegres tanto que não temos palavras para descrever esta alegria, a qual vem por causa da salvação das nossas almas, que é o resultado da nossa fé nele. Então, nós somos salvos e salvos para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e 9. Sabe, queridos, ao ouvirmos a palavra e optarmos por crer em Jesus, temos a seguinte promessa de Deus para a nossa vida: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, verso 9. Você é salvo ao confessar Jesus como seu Salvador. Após ouvir a palavra e crer, temos não só a salvação, mas com ela a garantia de não entrarmos em juízo e a alegria de passar da morte para a vida. João, capítulo 5, verso 24. Então estamos vivos. E realmente, para confirmar isso, podemos ler em 1 João, no capítulo 5, no versos de 11 a 13, que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esta era a nossa antiga situação, quando não críamos nele e, consequentemente, não tínhamos a salvação. Vejam que, nesse caso, a promessa era outra, como está escrito em João 3, 36. O que, todavia, se mantiver rebelde contra o Filho, não verá a vida. Esse certamente não é mais o nosso caso. Amém? Diante disso, nós podemos, pois, ter a certeza de que estamos absolvidos de toda a condenação. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Mas voltando ao capítulo 1 de Efésios, nós encontramos no versículo 14 uma palavra muito interessante, a palavra penhor. Você sabe o que é penhor? Penhor é uma garantia. E o espírito da promessa é o penhor da nossa herança.
É, portanto, o próprio Espírito Santo que garante que estamos salvos. Vejam lá, Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas talvez você pergunte, tudo bem, pastor, mas e quanto aos pecados? Eu costumo falhar e eu não estou feliz com isso. Amados, pecado é errar o alvo. É como uma criança que está colocando o dedinho numa tomada e aí você leva um susto e diz, não coloca o dedinho aí. Mas parece que você disse para ela, né? Coloca o dedinho aí. Não é assim? Ela vai e desobedece. Agora experimente dizer para ela, vai, pode colocar o dedinho aí. Coloca, anda. Veja o que ela vai fazer. Ela não vai colocar. Parece que é natural no ser humano desobedecer, ou seja, errar o alvo. É o mesmo que ler um portão que acabaram de pintar. Não toque tinta fresca. E o que normalmente nós fazemos? Colocamos o dedo para ver se realmente está fresca a tinta, não é assim? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é fiel, é digna de toda aceitação quando diz que Cristo Jesus veio para salvar quem? Os pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. O apóstolo Paulo ele declara-se o principal dos pecadores e apresenta-se como um modelo para que tenhamos certeza de que Jesus nos trata com longo ânimo, apesar dos nossos muitos pecados. O fato de pecarmos não nos pode tirar a certeza de que estamos salvos, pois agora não somos mais escravos do pecado. Morremos para ele, temos vida agora em Cristo. Romanos capítulo 6. Qual é a diferença, então, entre pecar e ser escravo do pecado? Veja o que diz 1 João, capítulo 5, verso 18. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Algumas traduções vão dizer não peca, mas a tradução vai dizer não vive pecando. Ou seja, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. A diferença é que aquele que é nascido de Deus não tem prazer em viver no pecado. Amados, esta nova vida em Cristo se manifesta a partir da conversão. É numa progressão que vai culminar com o gozo de nossa herança definitiva. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Com tantas evidências, não podemos mais duvidar da salvação. Mas importa, sim, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, pois como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ela foi anunciada pelo Senhor, confirmada pelos que a ouviram e testemunhada por Deus e por eles através de sinais e milagres. Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4. Queridos, somos pecadores sim, mas resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Entendo o que nos diz 1 João 1,10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que precisamos lembrar sempre é que a salvação é um ato, a justificação é um ato, mas a santificação é um processo. E eu quero finalizar, dizer para você, nesta manhã, você é salvo. O fato de você sentir que pecou e falhou é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você e está te incomodando para que você mude de postura e tenha uma vida na presença de Deus em santidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.